Uma boa palestra. Muito obrigado. Uma boa noite a toda a nossa família do Grupo Espírita Regeneração. Agradeço, mas não mereço as palavras, hein, Aninha? No entanto, Isso. sempre que nós estamos estudando esta obra, eu deixo muito claro que não sou psicólogo, sou estudioso da doutrina espírita, e o que nós fazemos é retirar do texto de Joana aquela ideia central, aquelas frases que mais nos tocam, enquanto estudiosos da doutrina, no convite a despertar em nós esta vontade de sermos felizes hoje. Então, entre a minha palavra, a minha opinião e a palavra da doutrina nas mãos do Divaldo e na feição de Joana, prevalece Joana. Vamos começar o nosso estudo. Hoje nós temos um tema muito interessante. O modo de ser feliz. Seja feliz o modo de ser feliz. Vamos à proposta de Joana de Ângeles. O ser humano, em superando as necessidades básicas da vida, busca superar o sofrimento. Então, ela já nos dá uma grande lição. Para o plano espiritual, o ser humano encarnado tem muitas necessidades físicas, mas superado, suplantado, assistido essa necessidade na vida física, deve-se superar também o sofrimento. Lembremos-nos de que a dor faz parte da evolução. O sofrimento faz parte da nossa preferência. Conquistar o bem-estar, a autorrealização, ao que se denomina como felicidade. Então, o modo de ser feliz é através da autorrealização, conquistando-se pelo bem-estar a tranquilidade de viver. São, no entanto, variadas as facetas através das quais a felicidade se apresenta. Diversas são as regras e escolas filosóficas conforme o nível de evolução mental e emocional. A asa da sabedoria e a asa da emoção, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos realmente este paradoxo, nós somos esta dicotomia, evolução mental, evolução emocional. Na Grécia, olha que coisa interessante. Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, viam nas condutas a forma mais eficaz para libertar o ser das aflições e ser feliz. Olha que paradoxo interessante. O da luz e o do corpo, o da mente e o que vive uma vida de relação. Mas esta harmonia nos leva à felicidade. A proposta evolução mental e emocional, aqui rebatida pelos filósofos em toda a cultura humana, seja em qual seja o quadrante da humanidade. Existem, até hoje, à luz de Joana de Ângeles, os hedonistas, os pessimistas, os estoicos, os sofistas, com predominância daqueles na ética e no autoconhecimento. Lembremos-nos do portal de Delfos, Homem, conhece-te. E aí, nós vamos agora apresentar uma pesquisa a partir da proposta de Joana, o que são hedonistas, pessimistas, estoicos, sofistas, com predominância na ética e no autoconhecimento. Toda a nossa pesquisa está disponível na internet. E essas figuras que eu gosto muito. Significado do hedonismo. Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Não fosse o paradoxo de engordar, e aí o Garfield busca uma ajudinha nos balões para diminuir o peso. Não vai conseguir. E aqui ele está
em extremo êxtase, mas tão preguiçosamente, largado na poltrona, apenas no prazer. Hedonismo consiste em uma doutrina moral, em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Esta é uma pesquisa minha, por isso que está no quadro. Joana alude, e aqui a gente vem entender qual é a proposta dela. A palavra hedonismo vem do grego hedonitos ou hedonicus, que significa prazeroso, já que hedon significa prazer. Vamos à segunda escola. Pessimismo. E aqui eu adoro, quando eu era criança, ó vida, ó dor, ó azar, ó céus. A Iena Hard. Quem não se lembra de Iena Hard? Esse é o significado do pessimismo. Estado de espírito dos que pensam que tudo caminha para o pior. É o antônimo do otimismo. Pessimismo, antônimo do otimismo. Doutrina filosófica que afirma a existência do mal no mundo de forma primária, substancial e predominante, sendo impossível sua supressão, pois esta representaria necessariamente a supressão da existência. E aqui o site, o local onde nós fomos buscar as informações filosóficas deste portal de filosofia. E o significado do estoicismo? Estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos, a dicotomia externos, como a paixão, a luxúria e demais emoções. Olha que figura interessante. O estoicismo antigo tinha dicotomia do mental contra o externo, a virtude como único bem intrínseco na criatura que pensa. Seguir a natureza cósmica dentro da sua racionalidade humana. No entanto, o estoicismo moderno que existe hoje, ele tem uma tricotomia, porque além do mental e do externo, ele coloca os objetos referenciais. Ação correta como único bem. Então, a ação correta, ética, como único bem, uma virtude intrínseca. Veja que daqui para aqui há uma composição, uma assimilação, uma evolução do pensar. A ação correta depois da elucubração de entender o bem. Agora pratica-se o bem. É o estoicismo moderno. Esta é uma figura deles. Significado do estoicismo. Por que que eu pulei isso daqui? Porque é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza pela fidelidade ao conhecimento. Então, seguir a natureza totalmente dentro do factível. Se eu racionalizo, eu penso, logo existo, então o meu referencial é o táctil, é o concreto, é aquilo que eu entendo como concreto e aquilo que eu tenho a condição humana de abrir a minha consideração para os fatos que eu, como criatura na ação correta, revejo, vejo, sinto e conflituo com o outro. É bem paradoxal. É muito interessante essa escola e peço para que você dê uma olhadinha mais profundamente nela. O sofismo ou sofisma, significa um pensamento ou retórica. Que interessante, que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Sempre o paradoxo, a dicotomia do saber e da ignorância, do claro, do escuro, do alto, do baixo e etc. E olha que figura maravilhosa! Significado do sofismo,
intenção de enganar, não é? Então o rei atira flecha para qualquer que seja o lado e vem o vassalo e pinta o alvo para fazer a impressão de que ele acertou todas as flechas no alvo. Isto é muito interessante. Voltemos agora para Joana de Ângeles, porque materialistas e espiritualistas, a dicotomia, prosseguem em grande batalha cultural e sociológica por arrebanhar adeptos em regime de totalidade. Nos primeiros séculos do cristianismo, espíritos de alta estirpe evolutiva estabeleceram regras severas em razão dos conceitos existenciais materialistas em torno da vida na Terra. Optaram estes espíritos de alta estirpe evolutiva por fugir dos perigos e paixões, buscando insulamento em tentativas de submeterem a matéria ou corpo físico, maltratando a matéria ou o corpo físico ao esforço da vontade. Desde Antão, Santo Antão, o extraordinário santo do deserto, ao terno Francesco Bernardone de Assis, esse era o modelo dos veneráveis apóstolos do amor e da renúncia para a conquista do reino dos céus. Inclusive, Francisco de Assis chamava a pobreza de irmã pobreza e a dor de irmã dor. Vamos continuar com Joana. A evolução do pensamento demonstrou não ser a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito. É este passo evolutivo para o de Joana mais de 1500 anos. A evolução do pensamento demonstrou não ser a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito. É uma visão eminentemente crística. É uma visão eminentemente da nova era do Cristo na humanidade. Então, eu apresento para vocês um dos exemplos mais chocantes. Este rapaz nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, tem apenas um apoio num pé, que se chama pé. Inclusive, quando ele nasceu, eu convido você a conhecer a vida de Nick Vujicic. Conheça, está aqui. Basta você digitar, eu vou citar um dos inúmeros sites. Ele tem mais de 30 milhões de seguidores, já esteve aqui no Brasil várias vezes. Ele é palestrante em todo o mundo e durante a pandemia ele fala da casa dele, do estúdio montado. Este aqui é um dos livros traduzidos para o português. Nick Vujicic, Uma Vida Sem Limites. E você vai ver ele pulando de paraquedas, surfando, andando de bicicleta, claro que adaptada, dirigindo carro, indomável. E aqui, em 2018, três nascimentos e 4 filhos. O primogênito, a esposa, com que ele se consociou em 2008, em 2012 tiveram o primeiro neném, o primeiro filho, e aqui está a realidade deste homem que é palestrante. Olha o que ele nos afirma. Encontrei a felicidade quando entendi que, por mais imperfeito que eu seja, sou perfeito, sou uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que ele designou para mim. Superação. Foi o primeiro livro dele, Nick Vujicic, e aqui tem um dos diversos sites, o blogdamari.com. Basta você digitar Nick Vujicic, a Nick, e você já entrará nesse universo. É impressionante. Veja, ele não tem os braços, não tem as pernas, tem apenas uma expressão daquilo que lhe dá equilíbrio. Então eu convido você para olhar novamente para esta foto e esta família feliz. Ele é palestrante evangélico, tem
30 milhões de seguidores no mundo todo. Então, é o ser em si mesmo que se encarcera no erro. Se não é o corpo, mas o espírito que determina a escolha da sua felicidade, mesmo num corpo imperfeito, é o ser em si mesmo que se encarcera no erro, no crime, nas ideologias perversas, ao se permitir deslizes, sob a ação do egoísmo, renasce com mazelas afligentes. E eu convido você a tomar conhecimento novamente deste grande trabalho. Digite na internet assim que acabarmos o estudo. Pintores com a boca e com os pés. Estes aqui são apenas 4 exemplos. Todos pintam ou com a boca ou com os pés no mundo inteiro. No mundo inteiro. E para você ver que não é o corpo físico que impede a expressão do artista, ele está pintando um muro com os pés. Esta daqui, este com a boca, este com o pé e este com a boca. Olha que coisa, ele não consegue ficar sentado, mesmo deitado. E outra lição para nós, preste atenção: a necessidade de reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento. Então, o sofrimento tem uma função, é a reabilitação inevitável pelas disciplinas impostas em favor da reeducação. E eu gosto muito desse exemplo. Uma irmã nossa, atleta paralímpica, e a minha irmã Ana Paula já foi atleta paralímpica, ela já foi desportista de voleibol sentada, ela, Ana Paula, minha irmã e todos esses atletas se superaram, buscaram reeducar-se, dignificaram-se, negam-se a ser vítimas, iluminam-se desbravando a própria deficiência, veja, completamente cega, deficiente visual. O guia é quem faz com ela a passada. E este entrosamento leva o casal. Muitas vezes as medalhas. Este daqui não tem vários membros, não tem as pernas, tem 7 medalhas de ouro e várias de prata. E aqui outro grande exemplo, futebol. Como se consegue jogar futebol? E mês que vem, aliás, no final deste mês, começa a Paralimpíada, que eu convido você a estar de olho lá em Tóquio. Viram muitas medalhas para todos esses heróis do mundo inteiro, inclusive para os nossos brasileiros. A necessidade de reabilitação faz-se inevitável e agora eu trago 2 grandes outros exemplos. Este aqui de Stephen Hawking. Eu não sou religioso no sentido moral, normal. Veja que grande exemplo do paradoxo que ele vive. Você sabe que ele só mexia os olhos. Eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as suas próprias leis. E a gente lembra do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos afirmam que nenhuma lei pode ser derrogada. E aquela lei moral que o homem rompe, ele vem, então, inevitavelmente para reabilitá-la. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecer, do conhecimento. Stephen Hawking, para nossa meditação. Voltando a Joana, o modo mais eficaz de ser-se feliz foi solicitado por Jesus. Então, Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, ele é o nosso guia e modelo, ele é o modo, lembra-se, modo de ser feliz no livro Seja Feliz hoje, Jesus é o modo mais eficaz, eficiente, correto de ser-se feliz. Qual é ele? Amar ao próximo como a si mesmo e não desejar ao outro
o que não queremos para nós mesmos. No amor encontra-se o jeito, o modo de cada qual ser realmente feliz. Então, não acredite naquela frase de que eu espero o seu amor para ser feliz. Eu preciso imitar Jesus, amar a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Quando eu amo a Deus e ao próximo, eu começo a amar-me. E Joana tem uma visão espetacular, onde tudo fica explícito na proposta crística do amor crístico. Neste amor crístico encontra-se o modo de cada um de nós sermos realmente felizes. E olha esta frase que eu trago em destaque dela. A felicidade independe do corpo, dos valores externos, muito embora alguns contribuam para a harmonia do ser, de seu conforto, de benefícios e da paz. Então precisamos pagar o aluguel, trabalhar, comprar o carro do ano, viajar, é, viver bem, nos alimentarmos, pagar nossas contas, enriquecermos, se for o caso, se tiver na nossa planificação, sem tirar o pé do chão com o amor crístico. E olha o exemplo que Joana nos dá. É também através de recursos especiais que o indivíduo pode auxiliar a sociedade a crescer. Então, como está no livro dos Espíritos, o objetivo da riqueza é gerar progresso, conhecimento, bem-estar, alimentação, harmonia, reunindo com garantias de dignidade para a sobrevivência do corpo, multiplicando as oficinas de trabalho. E durante a pandemia, nós estamos tendo este eloquente exemplo. Nós temos vacina de todos os países referenciais, da União Europeia, da China, nós temos vacina dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. Nós temos, de uma forma global, os imunizantes e precisamos entender o papel deles. Precisamos tomar as vacinas. Eu já tomei minha segunda dose. E você? Ao proporcionar leis justas e diluir as arbitrariedades, muito do agrado das nossas paixões dissolventes. É o paradoxo, é a nossa dicotomia. No entanto, ao lado do objetivo do lucro, tem a cura, tem o estudo, tem as necessidades, mas também tem a dignidade de sobreviver no corpo com dignidade, com respeito, com leis justas. Veja o destaque da frase de Joana. É a consciência ilibada do dever retamente cumprido que proporciona a felicidade sem qualquer restrição. Vale repetir. É a consciência ilibada do dever retamente cumprido que proporciona a felicidade sem qualquer restrição. Então, felicidade sem restrição só com o dever cumprido retamente, eticamente, nos moldes de Jesus. Amar a Deus, ao próximo, querendo para o próximo o que queremos para nós. É a consciência ilibada do dever retamente cumprido que proporciona a felicidade sem qualquer restrição. Independente da escola filosófica, independente da forma com que vemos a vida, precisamos enxergar pela óptica da Boa Nova, pela óptica do exemplo crístico e mudar o nosso conceito e as nossas atitudes. Então, é possível ser feliz no corpo, rico, não rico, com deficiência física, sem deficiência física, sendo espírita, sendo evangélico, sendo católico, budista, o que for. Depende da consciência que aplicamos às leis, que aplicamos à proporcionalidade do bem que nós queremos para nós no outro,
sem qualquer restrição, proporcionando ao outro que gostaríamos de receber a caridade irrestrita, o respeito, a bondade, o perdão, a compreensão, principalmente a paciência. O Espiritismo facilita o encontro com a consciência. Agora entra o papel do Espiritismo, ao autoencontro, ao entendimento das leis que regem a existência e que devem ser atendidas com equilíbrio. Então, precisamos entender a nossa relação com as leis cósmicas, com a lei divina. Por isso que Jesus nos ofereceu o Sermão da Montanha. A certeza de que, se é imortal, confere ao espírita indizível alegria pela continuidade dos esforços e completude das aspirações. O ser humano dignifica-se por saber que seus labores e o seu modo de ser adequado não se dilui na disjunção molecular do corpo, na desencarnação, na morte física. Presta atenção, por favor. Convido você a pensar nesta frase de Joana. A certeza de que somos imortais confere-nos indizível alegria pela continuidade dos esforços e pela completude das nossas aspirações. Vamos tentar, na minha opinião, traduzir: nós que preexistimos ao berço, sobreviveremos ao túmulo e reencarnaremos. É da lei. Completude na próxima encarnação. Não vamos sair do corpo físico perfeitos, vamos sair melhores, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a proposta do Evangelho, segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazemos para dominar nossas más inclinações. A alma é insuscetível de destruição. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece, não recebe a morte. A alma é imortal. Sócrates, há mais de 1500 anos. Nunca, nunca meças esforços para superar-te. Cada dia aspirando ao melhor. Precisamos viver cada dia, como disse Jesus, segundo as exigências deste dia, sempre melhorando, 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 nos aprimorando. Todo mundo conhece e lembra do nosso querido Geralcino Gomes, o nosso Gomes. O Frei Samuel, uma das belíssimas entidades que se expressa através do Gomes, nos ensinou há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, que nós temos esse convite harmonioso pela mediunidade exemplar da caridade deste homem, que é o Gomes, ético e correto. E o Frei Samuel sempre dizia: errou, caiu, levanta. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vai. Na casa de Lázaro, é um exemplo maravilhoso de Joana. Maria contemplava as lições de Jesus e Marta, o paradoxo, a dicotomia, os significados secundários da vida, cuidando da sala, da comida, do prato. E aqui elege a ação do bem pela transformação moral para melhor, pela autenticidade edificante e permanente espírito de abnegação. Praticar a caridade com abnegação. Não faltarão estranheza dos outros, que estão fascinados pela miragem do prazer, transitório do mundo físico, sempre em contínua transformação. O mundo está sempre em transformação. Nunca nos envergonhemos do nosso modo de ser feliz no sublime serviço do amor a Deus, acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui uma frase angular do Chico: se eu fosse alguém, eu apenas repetiria para mim mesmo aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente o amor tem a duração eterna. Repete, insiste, Joana, porque procede do Criador.
cuja obra é a mais extraordinária manifestação deste amor. Não há alternativa. Avança com a tua forma especial de ser e de servir, e não te constranjam as atitudes agressivas e atormentadas dos outros, que se encontram enganados. Finalizando, Jesus amou em todas as circunstâncias. Deixou pegadas luminosas que, desde há 2000 anos, constituem o roteiro de segurança para a humanidade. Em grande parte, desatenta aos seus ensinamentos, buscando equivocadamente soluções externas para as necessidades internas. Joana é realmente brilhante. O paradoxo, a luz, Jesus amou em todas as circunstâncias, deixou pegadas luminosas, desde há 2000 anos, constituem o roteiro de segurança para a nossa humanidade, em grande parte desatentos que ainda somos a ele, buscando soluções equivocadas, externas, para as nossas necessidades internas, que só ele pode descedentar. Desta forma, seja o teu modo de ser feliz aquele que o amigo divino te oferece como modelar, e nunca nos aflijamos, porque ele está conosco. O modo de ser e o meu